Fala pessoal, muitas pessoas perguntam quais são os melhores alimentos para se inserir no pré-treino. Essa é uma questão muito geral, depende muito do que você gosta e também depende do que pode ser inserido na sua alimentação. Mas existem alguns grupos de alimentos que não são interessantes de você colocar no pré-treino. Principalmente, a gente falando aqui do pré-treino que acontece 45 minutos, 1 hora e meia antes do treinamento, né? Aquele pré-treino que vai te dar energia mesmo, que acontece 4 a 6 horas antes do treino, tranquilo. Mas aquele que a gente está falando aqui é imediato. Vou treinar às 8 horas e eu quero comer agora às 7 horas porque eu preciso ter, é o período que eu tenho tempo, né? Então, o que não é interessante você inserir nesse horário. Vou classificar aqui 3 principais grupos. Em terceiro lugar, a gente coloca alimentos muito fibrosos, tá? Eu colocaria leguminosas como feijão, legumes em geral, porque esse tipo de alimento ele possui uma densidade calórica muito baixa, então é um alto volume de alimento com poucas calorias e uma digestão muito atrasada. Aí fica lá com o estômago muito cheio. Não é interessante esse tipo de alimento. Outro tipo de alimento, segundo, que não é interessante, carnes, principalmente carne vermelha, que demora também para ser digerido. E por que não é interessante a gente colocar alimentos que demoram mais para ser digeridos antes de treinar? Simplesmente porque a primeira, você vai vomitar, né? Se você tiver com o estômago cheio e começar a treinar em alta intensidade, você vai vomitar. E segundo, o seu corpo, o seu organismo, ele passa a se dedicar exclusivamente ou especificamente para a digestão. Então ele vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático, vai te deixar um pouquinho mais letárgico, um pouquinho mais calmo, poupando energia e direcionando mais energia para o processo de digestão, fluxo sanguíneo destinado maior para a área gastrointestinal, justamente porque você acabou de se alimentar e precisa absorver os nutrientes ali, precisa digerir e absorver os nutrientes. Tá? Então não é interessante você fazer consumo de alimentos, né? Ingerir alimentos que promovam uma digestão atrasada, como alimentos fibrosos e carnes. E em primeiro lugar, o pior tipo de alimento disparado, que parece até loucura, mas muita gente faz isso, é inserir fritura. Tá? Fritura antes do treinamento, além de não trazer nenhum benefício, vai te trazer muitos malefícios, porque também essa digestão atrasada, ela vai atrapalhar o seu treinamento e também tem toda a questão mais pró-inflamatória das frituras, né, que não entra no mérito agora. Mas é engraçado falar disso, né? Parece que ninguém faz isso, mas eu já tive relatos de pessoas que comeram coxinha, um peixe frito antes de treinar e passam mal, obviamente, né? Então, frituras, abandonem. Se você conseguir abandonar da sua vida, é até melhor, tá? Mas no mundo perfeito seria melhor, mas no pré-treino não é interessante você fazer o uso de fritura. Então, em resumo, alimentos fibrosos, carnes ou proteínas que demoram muito para ser digeridas, e também frituras, obviamente. Um grupo de alimentos que eu falo para você tomar cuidado, que tem uma atenção mais especial, é o leite e os derivados, tá? Leite integral, principalmente. Isso porque leite integral e queijos gordos, né? Isso porque quando você toma o leite ou você come um queijo, uma quantidade um pouco maior, essa proteína, quando ela chega no seu estômago, ela é desnaturada, tá? Então demora um pouquinho mais para ser digerida, tá? E também vai ficar com o estômago um pouco mais pesado, pode te trazer um problema gastrointestinal ali bem complicado, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Sigam essas dicas que vai dar sucesso. Agora, o que você pode colocar no pré-treino? Tem uma imensidão de coisa que você pode colocar no seu pré-treino aí, né? Então, dá uma classificada desses alimentos que eu falei e vejam que tem além disso, né? E você pode até fazendo os encaixes ali. Uma coisa que eu falo para tomar bastante cuidado também são alimentos de alta carga glicêmica. E aí eu falaria de tapioca, por exemplo. Tem gente que faz uma tapioca muito grande, açaí, maltodextrina, dextrose. Isso porque esses alimentos, apesar de eles acelerar o processo ali de glicogênese, de fazer o teu
de promover glicogênio, substrato energético para o seu exercício físico, você pode ter uma hipoglicemia rebote durante o treinamento. Então você come esse alimento e você vai ter uma letargia, porque a insulina sobe, a insulina subiu, vai dar destino para a glicose que está no teu sangue, e aí a insulina vai despencar, e aí a glicemia vai estar baixa também, e você vai ter uma hipoglicemia rebote. Então toma bastante cuidado com esse tipo de alimento também. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Se cuidem.